Nas histórias dos grandes feitos da humanidade, sempre estão entre os heróis, os homens. Os inventores, os descobridores, os desbravadores. Mas houve, e ainda há, grandes mulheres que deixaram o seu nome gravado na história. Uma delas é a Rainha Nzinga. Uma verdadeira revolucionária, guerreira e exímia estrategista. Um ícone da história africana. Vamos contar um pouco da vida desta grande rainha logo após o seu like e a sua inscrição. Mvene Nzinga-Mandi, ou Ana de Souza, foi a rainha do Reino do Dongo entre 1624 e 1626, e fundadora e rainha do Reino da Matamba, reconhecida por Portugal como Ana I e reinando de 1631, até sua morte em 1663. Nascida com o nome de Ginga ou Ginga-Mbandi ou Ambandi, em Quimbundo, Nzinga-Mandi ou Nzinga-Mandi, foi uma importante estrategista militar e política durante a presença portuguesa nas regiões correspondentes à atual Angola. Travou grandes batalhas e tratados de aliança e paz com os portugueses, na qual envolvia a vassalagem dos reinos nativos africanos, e escravidão dos mesmos para a Europa e o Brasil. Ginga nasceu em cerca de 1582, filha do Angola, Quilombo Kiakazenda, e de Genguela Kakombe, da etnia Mbundo, uma das escravas de seu pai e sua concubina favorita. Tinha como irmãos, Ambandi, Mucambu e Kifungi. Em sua juventude, o reino do Dongo passava por muitas crises internas, devido a rivais políticos do rei Quilombo, e externas devido às ameaças portuguesas. Os portugueses haviam chegado no Dongo no século XV e havia sido inicialmente um aliado no comércio atlântico de escravos. Porém, em 1571, o rei Sebastião de Portugal ordena a subjugação e conquista do reino do Dongo. Os Imbangalas, que foram um grupo de guerreiros nômades inimigos do reino de Dongo, se juntaram aos portugueses na mesma época. Os Imbangalas desejavam a posse de terras em Dongo, já os portugueses queriam capturar nativos para vender como escravos. Muitos nativos do Dongo se aliaram aos portugueses também e isso fez os tributos ao rei diminuírem. Quando o pai de Ginga se tornou rei em 1593, o reino já estava há mais de 10 anos em guerra. Quilombo tentou uma variedade de métodos para lidar com a crise, sejam por meio da guerra ou da diplomacia, porém deram poucos resultados favoráveis. Após a paz com os portugueses, a paz entre os Imbangalas e os Dongos ruiu, e uma nova guerra estourou. Na situação, o rei Angola Mbandi, irmão de Ginga, fugiu de Cabaça com sua corte e alguns seguidores. Os portugueses não estariam dispostos a prosseguir com a paz conseguida com os Dongos se o rei estivesse exilado e não convertido. Como resultado, a paz entre os portugueses e os Dongos conseguida por Ginga foi anulada e os mesmos continuaram a invadir as terras nativas e a capturar africanos como escravos. Em 1624 o rei Angola Mbandi morreu de causas misteriosas, alguns afirmam envenenamento e outros, um suicídio. Antes de morrer Mbandi deixou clara a vontade de que Ginga o sucedesse. Ela foi entronizada pouco depois do opulento funeral de seu irmão, que teve partes de seu corpo preservado em um mizete, um tipo de relicário. Angola Mbandi tinha um rival na corte de Dongo. Ari, que se opunha a uma liderança feminina, e por isso jurou vassalagem aos portugueses, ainda se batizando e assumindo o nome de João. Com a ajuda dos guerreiros Jagas de Kazange e de aliados do Dongo, Ari conseguiu a deposição de Ginga, que fugiu para Luanda. Após fugir, ela juntou seguidores e capturou a rainha de Matamba, assumindo esse posto e reunindo um grande exército na região. Logo após ela retornou ao Dongo e reassumiu seu trono. Ginga nunca foi capaz de se legitimar como governante de Dongo, por ser mulher, já que esse requisito era visto como incabível ao posto de governo, até mesmo por seus apoiadores. Por todos estes motivos, em algum momento na década de 1640, a rainha se tornou um homem, que era um costume comum para governantes mulheres, já que não eram legitimadas como legítimas soberanas. Ela passou a se vestir com trajes masculinos, e a liderar com sucesso, ofensivas contra portugueses, jagas, e outros inimigos políticos.
Em 1641, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais invadiu e ocupou Luanda, com auxílio do Reino do Congo, fazendo com que maior parte da região fosse uma colônia holandesa. Ginga fez uma aliança com os holandeses contra os portugueses, que agora se concentravam no interior na cidade de Massangano. Com isso, Ginga também muda a capital do reino para Cavanga, ao norte do Dongo, na esperança de recuperar algumas terras perdidas. Após vitórias e derrotas, Ginga implementou táticas de guerrilha, criando trincheiras ao redor das aldeias para a proteção das mesmas. Criou falsas alianças com reinos vizinhos, apenas com a intenção de expandir seu reino à medida que envelhecia. Porém, um de seus feitos mais notáveis foi ter aberto o reino para escravos fugidos de colonos portugueses. Em seus últimos anos, ela tentou reassentar ex-escravos fugidos das fazendas europeias em seu reino. Apesar dos esforços para destroná-la, em especial pelo líder Imbagala, Kassange, também sofreu tentativas dos portugueses para matá-la. Entretanto, apesar de tudo, Ginga morreu pacificamente em Matamba, na idade de 82 anos em 17 de dezembro de 1663. Embora Nzinga não tenha vivido para ver a total independência de Angola, seu legado inspirou gerações futuras de líderes e lutadores pela liberdade. Sua coragem, sagacidade e resiliência são fontes de inspiração para todos aqueles que lutam contra a opressão e buscam a justiça e a igualdade. E toda essa coragem merece o seu like e a sua inscrição. Vamos levar a memória da rainha Nzinga para o mundo todo.